Zoran Mandani, um chamado socialista democrático, foi eleito ontem em Nova York. O resultado veio de madrugada, uma coisa que traz muita comoção pública. Afinal de contas, a campanha foi algo controverso desde o princípio. Enquanto o Partido Democrata procurava um candidato em um reduto tradicionalmente muito esquerdista, Zoran Mandani surpreendeu e conseguiu a nomeação, oposto até por democratas da velha guarda, alguns que não apoiaram ele, mas também não o opuseram, e outro que chegou a disputar eleições contra ele, o ex-governador de Nova York, Andrew Cuomo. Mas o resultado nas pesquisas acabou sendo esse que você está vendo aqui do lado e depois se confirmou, ele liderando por dígitos duplos. Essas daqui são as mesmas mostradas ontem, vindo do site Real Clear Politics, e era uma média de cerca de 2 semanas de diferentes organizações de pesquisa. A vitória de Zoran Mandani traz algumas questões que são pontuais e outras que são mais abrangentes. A gente começa com as propostas dele. Zoran Mandani falou particularmente a respeito de congelar a subida dos aluguéis para inquilinos que já estão permanentemente, ou que já estão, permanente é uma palavra forte para um inquilino, mas que estão estáveis nos seus aluguéis. Fala sobre ônibus gratuitos por Nova York, subsídio em creches, supermercados administrados pelo governo. Afinal de contas, o rótulo socialista tende a trazer na cabeça imagens de um Estado maior e mais controlador. E não fica só por aí, quando a gente fala até da retórica de luta de classes. Quem vai pagar as contas seriam, diz ele, os ricos. Isso aqui é uma imagem do Wall Street Journal, que mostra uma reportagem de julho, na qual uma série de milionários estariam, então, tentando financiar de qualquer jeito que fosse um opositor a ele. E ainda teve conversa sobre uma fuga de capital da cidade caso ele vencesse. Enquanto a gente aguarda para ver se isso se concretiza, a governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, chegou a dizer que ela interviria para impedir que uma coisa como essa acontecesse. O presidente americano Donald Trump, a gente fez a tradução simultânea agora há pouco, falou nesse dia que pontua 1 ano dele no cargo sobre... Bem, se antes Miami recebia refugiados do comunismo na América do Sul, vindo de Cuba ou de Venezuela, agora vai receber refugiados de Nova York. É só parte da retórica dura de Trump contra Mandani. A gente vai passar pelo que isso significa em termos mais amplos e pelo que isso significa em termos de uma tensão entre o presidente dos Estados Unidos e o novo prefeito de Nova York. Trump havia falado anteriormente que se Mandani ganhasse a eleição para prefeito de Nova York, seria muito improvável que ele mandasse fundos federais, ameaçando então cortar os repasses do governo para a cidade. A gente tem aqui o que Trump falou a respeito disso numa entrevista no domingo, confira. Zoran Mandani, 34-year-old Democratic socialist. He's the front communist, not socialist, communist. He's far worse than a socialist. Some people have compared him to a left-wing version of you, charismatic, breaking the old rules. What do you think about that? Well, I think I'm a much better looking person than him, right? Okay. Well, former Governor Andrew Cuomo, who you know is campaigning for mayor, he recently said that if Mandani becomes mayor of New York City, that you will take over New York. Cuomo said this. He said he will be President Trump and Mayor Trump. He's going to take over New York and send tanks down Fifth Avenue. Oh, that's so crazy. Look, when I left New York, we were at the epitome of it was a great city. It was doing great. It was a great city, but there was some bad signs because we had a guy named de Blasio who was the worst mayor. Like I say, Biden was the worst president. De Blasio was the worst mayor. But what if Mandani becomes mayor? It's going to be hard for me as the president to give a lot of money to New York because if you have a communist running New York, all you're doing is wasting the money you're sending there. So I don't know that he's won, and I'm not a fan of Cuomo one way or the other, but if it's going to be between a bad Democrat and a communist, I'm going to pick the bad Democrat all the time, to be honest with you. Ontem, Zoran Mandani, então, fez o seu discurso da vitória para cerca de 3 mil pessoas. Ali, ele chegou a interessar a questão de Donald Trump. Não à toa a retórica havia escalado, e por uma série de motivos. Mandani já havia falado anteriormente que, em vencendo, tornaria Nova York uma zona anti-Trump. Confira o que ele disse ontem no seu discurso da vitória. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. We will hold bad landlords to account because the Donald Trumps of our city have grown far too comfortable taking advantage of their tenants. We will put an end
end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. We will stand alongside unions and expand labor protections because we know, just as Donald Trump does, that when working people have ironclad rights, the bosses who seek to extort them become very small indeed. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. A gente já viu então parte do discurso dele na vitória falando a respeito disso. Isso trouxe a possibilidade de que, como foi visto em algumas ocasiões, por exemplo em Chicago, ele fosse bloquear incursões da ICE, a agência, a autoridade alfandegária que estava fazendo aquelas incursões para remover imigrantes ilegais do país, coisa que foi muito publicizada no início do governo. Veio num momento em particular de tensão, com especulações depois do que aconteceu envolvendo Antifa, por exemplo, em Portland, Oregon, ou Chicago, Illinois, que Trump pudesse despachar militares para lá. Com a retórica de Mandani e à tona a questão de Trump, isso é um dos pontos a ser discutido. A coisa repercutiu na mídia internacionalmente. Aqui eu tenho só um desses artigos do Financial Times. Se a gente via nesse discurso falando-se de uma oposição a Trump, agora a gente parte do fato para análise, para entender um pouco mais de como isso pode afetar não só as eleições do ano que vem, e há eleições legislativas nos Estados Unidos no ano que vem. Os mandatos de deputados são de 2 anos, os senadores de 6 anos, então sempre tem o que eles chamam de eleições de meio de mandato ou midterms, ou seja, a cada 2 anos vai trocar todos os deputados e uma parte dos senadores. Isso vai acontecer ano que vem, e isso afeta o resto do mandato, porque pode afetar a capacidade de Trump se articular com o Congresso. Essa eleição traz um recado muito interessante nesse sentido. Eu vou ler com vocês parte do que está escrito aqui na matéria do Financial Times. E lembrando, o Financial Times é um dos principais jornais lidos por elites, principalmente à esquerda, no mundo todo. Ele é um jornal londrino que costuma condensar alguns dos artigos de opinião que fazem a cabeça de muitas das elites pelo planeta. Aqui seria o seguinte na matéria. Aspas para Zoran Mandani. Isso foi num discurso citado nessa reportagem no mês passado. Ele disse: é o poder de centenas de milhares de nova-iorquinos unidos para trazer à tona um novo dia. É o poder de um movimento que venceu a batalha pela alma do Partido Democrata. E é nesse tom que eu quero condensar a análise que vem adiante. Uma coisa que também foi repercutida por outros jornais internacionais. E muitos deles falaram a respeito da eleição. Aqui tem um, por exemplo, de Israel e, claro, o New York Times, que até fala aí que, num discurso cheio de esperança, Mandani celebra uma nova ordem política. Uma nova ordem política. O Partido Democrata, nas eleições que aconteceram exatamente um ano atrás, em 5 de novembro de 2024, viu uma situação na qual o legado de Barack Obama parecia ter fracassado. Se Obama, em dado momento, teve algum tipo de preponderância nas redes sociais, enquanto o Partido Republicano parecia não conseguir emplacar um candidato que fosse algum tipo de sucesso entre jovens nos Estados Unidos, Mitt Romney, Mitch McConnell e outros dos republicanos daquela era pareciam velhos e engessados. Agora a situação, em 2024, parecia ter se invertido, com Trump conseguindo surfar públicos que tradicionalmente eram tomados pelos democratas. Para citar alguns: trabalhadores de sindicato, latinos, homens jovens e por aí vai. Quando Mandani fala que eles ganharam algo em termos da alma do Partido Democrata, isso é porque a identidade, ou soul searching, a busca da alma, como se diz em inglês, era um fenômeno acontecendo no Partido Democrata, e é ao longo do último ano. A eleição dele mostrou uma disposição política de apostar em algo mais radical. Se o eleitor moderado não estava sendo conquistado, ia se apostar, pelo menos em um reduto ultra-esquerdista como é a cidade de Nova York, em uma coisa mais e mais radical. Foi o caso de Zoran Mandani. Não só pela questão do rótulo de um socialista, mas também pela questão de ele nasceu na Uganda, foi para os Estados Unidos com 8 anos, o pai dele é da Uganda e a mãe indiana. Mas depois, de tradição familiar muçulmana, teve comentários ambíguos anteriormente quanto à comunidade judaica, se recusando a condenar uma chamada intifada global.
É daí que, quando se fala do que vem à tona por Partido Democrata na sequência, enquanto existe uma aposta por algo radical, a gente vai ver nas eleições do ano que vem e nas de 2028 se isso vai ser o suficiente, não só para uma eleição proporcional ou uma eleição majoritária em um reduto pequeno, mas para uma eleição geral, uma coisa que abarque senadores, uma coisa que abarque até a presidência dos Estados Unidos em 2028. A ver como vai a busca pela alma do Partido Democrata. Mas, quando se fala de um socialista democrático como Mandani se rotula, eu quero passar por mais alguns detalhes com você, porque isso nos ajuda também a entender um pouco mais da linha política que ora parece tomar mais conta do Partido Democrata. O que a gente tem aqui do lado é do site dos Socialistas Democráticos da América, ou DSA na sigla em inglês. Mandani vem daí, e daí mesmo se rotula um socialista democrático. Isso é um trecho do que está escrito na história dessa organização, da onde vem o agora prefeito de Nova York, no próprio site deles. Eu li com vocês. O New American Movement, fundado em 1971, teve suas origens não em uma ala da velha esquerda, mas no Students for Democratic Society, ou SDS, e nos sindicatos feministas socialistas do final da década de 1960 e no início da década de 1970, fundado por um núcleo talentoso de veteranos da nova esquerda que fugiram dos excessos sectários do final do SDS e passaram da política universitária para a política comunitária. O NAM concentrou-se na construção de uma presença revolucionária democrática socialista feminista, de base em lutas sociais em torno de questões como moradia acessível, liberdade reprodutiva e reforma das tarifas de serviços públicos. O que está escrito aí é parte de um contexto mais amplo aqui, não está na imagem, mas basicamente o texto segue falando que do Students for Democratic Society, uma organização da década de 60 nos Estados Unidos, vem a semente que viraria o NAM e depois se fundiria com outras organizações para formar os Socialistas Democráticos da América. A SDS era uma organização de extrema esquerda nas universidades americanas da década de 60, que chegou até a ter laços com grupos que pediam por revolução violenta, o After Underground e por aí vai. Naquela época, um dos dissidentes do Students for Democratic Society, David Horowitz, expôs algo que ficou profundamente enraizado na esquerda americana mais radical, a parte com a ideologia marxista, socialista, comunista, que acabou por se tornar a parte mais radical do Partido Democrata conforme os anos passaram. E ele dizia: a causa nunca é a causa é sempre a revolução, uma frase que circulava nas organizações que deram gênese aos socialistas democráticos da América. Um dos alertas que fica no horizonte em termos de estratégia no Partido Democrata é que, enquanto agora um partido que já foi radicalmente anticomunista, por exemplo, tendo um dos presidentes mais anticomunistas da história americana, Robert Kennedy, que tentou até, melhor dizendo, o John Kennedy, o JFK, Robert era o procurador-geral. Mas, de qualquer forma, o JFK, o John Kennedy, que chegou a fazer a invasão a Cuba, tentar uma invasão de Cuba na Baía dos Porcos em 61. Teve quase uma guerra nuclear envolvendo Cuba até em 62, 63, com a crise dos mísseis. Agora, o que isso traz à tona, conforme o Partido Democrata segue adiante, é que a ala radical na qual se aposta buscando uma recuperação política vem de uma tradição comunista de longa data, a dos fabianistas. A Sociedade Fabiana inglesa, que inaugura essa linha, fala não de revolução violenta, mas de um aumento gradual do Estado e uma implantação gradual da ideologia em diversos setores da sociedade. Não à toa, tinham como símbolo originalmente um lobo em pele de cordeiro, quando foram fundados no final do século XIX, lá no Reino Unido. Zoran Mandani se apresenta como um socialista democrático porque entende isso como uma forma de aumentar a assistência social e ter uma sociedade mais ampla, ou aquela raiz comunista marxista herdada do século passado, que está no seio das organizações que o formaram politicamente e está entrando no mainstream democrata. É uma das análises a ver adiante conforme a gente aguarda os desdobramentos da sua posição na prefeitura. Os democratas agora conseguiram vitória não só ali, mas vale acrescentar também no governo da Virgínia, governo estadual, e ainda no governo estadual em Nova Jersey. Trump culpa a paralisação do governo que ocorre de fato por parte de uma falta de acordo entre democratas e republicanos, a qual, claro, os republicanos culpam os democratas e vice-versa. Um cenário complexo. A gente observa não só como o mandato se desdobra, mas como os republicanos podem reagir a isso com as eleições de meio mandato e se isso vai ser ou não uma aposta acertada dos democratas para a eleição de 2028. O fato é que parece estar inaugurado aí o fim daquilo que era o Partido Democrata até o presente momento em termos de estratégia.